Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 53 do módulo 14, Jupyter Widgets. E essa é uma primeira de várias aulas sobre um projeto, segundo mini projeto que a gente vai fazer, que vai envolver uso de pandas ou tabela de dados ou data frame, tá? Bem como componentes de interface gráfica, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma tabela iterativa em que você tem um componente que você vai selecionando ali, digamos assim, valores que você quer mostrar da tabela de acordo com o conteúdo de um campo. Então, primeiramente, pessoal, vamos partir agora então para o código. Vou mostrar para vocês o nosso código. Lembrando que na descrição do vídeo a gente vai ter todo esse código que está sendo comentado, que está sendo construído agora, tá? E, se você quiser, faça comigo aí junto o conteúdo para que a gente possa, para que você possa ter um bom aprendizado, um aprendizado mais interessante, tá? Lembrando aí, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante é a página da qual a gente vai extrair os dados para gerar a nossa tabela de dados, tá? Então, a primeira coisa importante aqui, eu vou botar aqui o URL, tá? Que é essa página aqui, tá? Então, se eu fosse nessa página, deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, a gente vai rodar já, para a gente acessar a página e ver como é que estão os dados lá. Então, eu vou botar aqui pandas, SPD, tá? Eu não estou dando zoom maior para vocês terem uma visão melhor, tá, pessoal? NumPy, SNP, e aí tá aqui, ok. Agora eu vou criar um data frame df, uma variável data frame do tipo data frame, pandas, read, CSV. Então, quando eu faço esse comando automaticamente, ele vai naquele endereço de internet, vai pegar, é, vai pegar o conteúdo da página e vai dar Unicode Escape, tá? DF, pronto. Então, agora eu vou mostrar para vocês que isso aqui de fato funciona e depois eu vou mostrar para vocês onde é que está a página que tem esses dados, tá? Então vamos lá, ó, o DF ele vai mostrar aqui, ele fez a leitura, ó, tá vendo? Então esse aqui, na verdade, se você for na página ali, ó, deixa eu ver se ele acessa. Ele não tá querendo ir. Tá. Então, na verdade, é um arquivo CSV, de extensão CSV. Se você colocar seu endereço aqui no navegador, ele cai aqui, ó, ele tá baixando, na verdade, tá? O arquivo CSV. Por quê? Porque ele já está no endereço para baixar esse arquivo. Então, só que eu não vou baixar, na verdade, eu estou colocando o endereço que seria para baixar. Só que ao invés de baixar, eu vou fazer a leitura e vou colocar dentro do meu data frame, tá? Então, se você abrir esse arquivo CSV, pessoal, ele está abrindo aqui com o Excel, né? Mas se você botasse no Google Drive, por exemplo, você conseguiria abrir também, tá? E aí você vê que são valores separados por vírgulas. Tanto é que é o nome Comma Separated Value, CSV, tá? Então, valores separados por vírgulas. Então, aqui os dados, né? Muitos dados. Você vê que isso aqui é uma tabela bem grande, certo? A gente abriu no Excel aqui só para mostrar, para ver que de fato é isso que está sendo lido aqui, tá? Legal. E aí, onde é que vai entrar a parte agora do componente gráfico? Que é a parte interessante, que nos interessa. Então, eu vou colocar aqui embaixo um outro código que vai ser o seguinte. Então, eu já carreguei na memória o DF, tá, pessoal? Já está carregado o DF ali na memória. Eu vou botar import ipy widgets, então as widgets, tá? O nosso ponto aqui, people, é o seguinte, ó, all, então all igual a all. E aí eu vou colocar o seguinte, então eu vou construir uma função, pessoal, que ela vai ser, digamos assim, ela vai ser o seguinte. Então, vamos colocar aqui, ó, def unique sorted values, tá? Então, qual é o papel dessa função? Sorted values plus all. Eu já vou explicar qual que é o papel dela, tá? Então, essa função vai receber um array, tá legal? O que é esse array? Na verdade, são os valores de uma coluna. E aí, para esses valores de uma coluna, então eu vou selecionar uma coluna do data frame, e para esses valores dessa coluna do data frame,
eu vou fazer o seguinte, ó, unique igual array ponto unique to list, tá? Então, primeira coisa importante eu vou pegar esse array, isso aqui sendo os valores de uma coluna, né, um array, eu vou fazer o seguinte, tudo que for repetido eu vou eliminar. Vou eliminar a repetição com esse unique. E vou transformar esse resultado numa lista. E vou jogar em unique, tá? Aí depois eu vou ordenar esse cara. Esse eu vou fazer um sort. E ele vai guardar o resultado no próprio dessa ordenação, né? No próprio array ali. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir dentro dessa lista, na posição zero, ou seja, na primeira posição, a opção all, que é na verdade uma string aqui, all. Eu poderia ter botado direto ali, não precisava ter feito isso, mas é que eu vou usar em outros lugares essa variável all, tá? Ela está com o escopo global aqui. E por fim, eu vou retornar unique. Depois a gente vai trabalhar mais isso, tá, pessoal? Vocês vão ver direitinho com um exemplo, tá? O ponto importante aqui, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês, talvez com um exemplo agora, como é que vai funcionar essa função. Então, por exemplo, se eu der um df aqui, ponto, ele me oferece uma série de opções. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês que se eu der df columns, é um comando, ele me dá o nome das colunas que eu tenho, tá? Então, por exemplo, eu poderia usar aqui, ó, eu poderia usar o operador ponto df year, certo? Então, se eu der df ponto year, ele vai mostrar para mim, ó, pegou a coluna do year, devolveu os valores, tá? Devolveu os valores todos do year. Bom, então, suponha o seguinte, suponha que agora eu venho aqui, vou pegar esse unique e vou fazer o seguinte, ó. Olha só que bacana, pessoal. Então, antes, eu tinha todos os colunas e tinha todos os valores, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou comentar isso aqui, ó. Então, quando eu dei def.year, tá? Ele me devolveu o quê? Todos os valores da coluna, de 0 até 61.461. Tem repetição aqui, óbvio. Então, quando eu peguei e fiz o tal da função unique, vou mostrar de novo a função unique aqui, ó. O que a unique fez? Eu passei para ela todos aqueles valores, tá certo? Aí, o que ele fez aqui? Ele pegou, eliminou quem era a repetição, tá? E importante aqui, tá, pessoal? Veja que aqui ele transformou em lista, tá ok? E mais importante, aqui, ó, vocês podem ver que está em ordem, só que em primeiro lugar está a string all. E detalhe, repara que aqui eu tinha tudo número, aqui 2002, na verdade já era string também, né? E aí, ó, olha só, aqui está tudo string, ó. Eu tenho o all que eu inseri e ele retornou uma lista com valores que não tem repetição. Isso vai ser importante, mas ainda não dá para perceber, mas já vou mostrar para você por que isso é importante, tá? Legal, então vou mostrar agora, pessoal, o componente, né? E o que é o drop-down. Então, veja o seguinte, eu vou precisar de um componente drop-down, here, widgets.drop-down. Ele já mostrou para mim a opção aqui, drop-down, tá? Ok, então, o que você tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer o drop-down, pessoal? O que você vai fazer aqui do options? Quais são as opções que você vai ter no seu drop-down, né? Então, adivinha, eu vou pegar esse carinha daqui, ó, que eu acabei de fazer, e isso justamente, vão ser justamente as opções que eu vou ter no meu drop-down, tá? Isso é uma coisa interessante. Então, veja que as opções que vão aparecer no meu drop-down depende de eu ter varrido ali uma coluna que seja do meu data frame, ter feito uma seleção, deixado só as opções que não se repetem, e eu vou mostrar para vocês o efeito disso, ó. Então vamos botar aqui display, tá? Drop down here. Então,
olha só que legal. Esse componente drop-down é um componente gráfico aí que a gente já viu em aulas passadas, tá? É isso aqui, ó. E aí, com isso aqui, ó, pessoal, ó que bacana. Só que qual que é o problema aqui, ó? Ele não tá funcionando no sentido de ele não aciona nada, porque, obviamente, a gente não botou nenhuma função para disparar nenhum evento, tá? Então, o que que acontece aqui? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que colocar um disparador de evento. Eu tenho que associar a esse fato de eu clicar aqui, né? Quando eu clico aqui, ele tem que disparar um evento, tá? Para fazer isso, eu vou precisar então falar o seguinte, ó, o drop down, ele vai receber drop down here, ele vai receber, eu vou acionar o observe, né? Então o que que é o observer? Ele fica observando, ele fica escutando para ver se está acontecendo alguma coisa, se alguém mexeu com um componente, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, olha, se alguém mexer com o componente, o que que você faz? Você vai chamar uma função. Então vamos chamar o seguinte, dropdown here, e eu vou construir a função então event handler, tá? Event handler. A gente não definiu essa função ainda, eu vou definir antes desse comando, tá? E aqui eu vou botar names value, tá? Então isso aqui é só para, enfim, para a gente ter essa associação entre esse componente aqui e o fato de eu selecionar a opção ali, ele, digamos assim, reagir, né? De modo adequado, de modo a mostrar alguma coisa. Então aqui eu vou ter que criar uma outra função que vou chamar de dropdown here event handler. Aqui ele já até, eu vou usar o autocompletar dele, change. E aí o que que vai acontecer, pessoal? If, e aí vem a parte importante, tá? Change. Então o que que é esse change, pessoal? Ele vai ter os valores aqui, ó. Qual foi o valor que foi passado, que foi selecionado aqui? Aí esse change, ele vai ter um campo, que ele não está aparecendo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar só para ele carregar na memória e mostrar isso, vai ficar mais interessante, tá? Então o que acontece? Aqui eu vou botar um display DF, e esse display DF vai mostrar. Então qualquer componente que eu colocar aqui, ó, ele mostra a tabela inteira, você tá vendo? Ele não filtra. Ele não faz um filtro. Fala, ah, não, só 2002, só 2003. Colocar tudo, né? Esse tudo, aliás, vai dar um if aqui interessante, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, que ele mostre só aquilo que eu selecionei, né? O que que eu teria que fazer? Se eu quiser só aquilo que eu selecionei, eu teria que botar df.year, que é o campo que eu estou trabalhando, igual a change. E aí, quando eu botar aqui, ó, change.new, tá? Então, o que que é esse change new? Quando eu seleciono um componente aqui, ele fala assim, ó, esse componente aqui, essa opção dentro do meu componente foi marcada. Então, eu vou botar aqui só para vocês verem, vou botar um print change.new, tá? Então, vamos rodar aqui, ó. Então, eu vou botar aqui 2002, ó. Ó, tá vendo? Esse change.new é justamente o valor aqui do ano. E como ele está fazendo uma pesquisa dentro do data frame, usando esse comandinho aqui dentro, ele está só selecionando 2002. Só aquelas linhas que tiverem para a coluna year o valor 2002 ele seleciona. Então vocês veem que, por exemplo, 2016 agora, ó, tá? Aqui, ó. Aí vocês viram que ele não tá, enfim, ele tá com alguns probleminhas aqui ainda, né? Vou rodar de novo. Vamos botar 2014. Pronto. Olha lá, vamos botar 2015. Vocês veem que ele não tá voltando, né? Mas a gente já vai resolver isso, tá? Bom, o ponto importante agora aqui, pessoal, é o seguinte. Se eu botar all aqui, ó, vou carregar ele e vou selecionar all. Ó, não apareceu nada. Por quê? Porque para o UOL não tem o que pesquisar. O UOL é todo mundo.
Então você tem que tomar cuidado com isso. O que você vai fazer? Ó, você vai fazer o seguinte, ó, if change.new igual, igual a string all. Isso aqui é uma variável que tem a string all, tá? Se for igual a all, aí você vai mostrar tudo. Então significa que você vai dar um display def. Você não tem que mostrar uma seleção, tá? Porque você quer mostrar tudo, você selecionou a opção all. Agora, se você selecionou algo diferente de all, você quer justamente o que? Aquele componente, aquele elemento desse componente que foi selecionado agora, tá? O que que eu recomendo aqui, pessoal? Eu recomendo trocar aqui a ordem. Então, primeiro você vai fazer assim, ó. Então, aqui, ó. Vamos, aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vou selecionar o 2002, tá? Vou selecionar o 2003, certo? Ele não vai, tá? O que que acontece aqui, na verdade, pessoal? Eu teria que ter um campo de saída para ele atualizar, certo? Porque eu não botei o output. Então, eu já tinha falado do componente output, que é um componente importante aqui para ele fazer a atualização. Se você não tiver esse output aqui, um componente output, aí ele não faz essa atualização, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó. Não adianta eu trocar a ordem, não adianta trocar a posição. Ele só roda uma vez, tá? Então, minha sugestão, na verdade, pessoal, é que aqui a gente já tem um primeiro entendimento de como é que a gente pode integrar esse componente, né? Tá vendo? Ele faz a primeira, as demais ele não faz, ó. Ele já não atualiza aqui. Esse componente é interessante, ele já faz uma filtragem, mas a gente ainda tem que avançar um pouquinho em alguns aspectos para permitir o quê? Que ele seja um componente que você consiga atualizar, no sentido de que aqui, ó, tá vendo, ó? Ele está acumulando, ó. Então, por exemplo, eu botei 2014, ele botou lá embaixo, ó. Vou botar 2018, ó. Ele botou aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, se eu não tiver o output, ele vai guardando isso aqui, vai virando uma bagunça. Se eu botar all, aí vai virar ele vai empilhando as tabelas, ó. Vou botar all, mais um. Tá vendo, ó? Esse aqui é o resultado do all, ó. Então você tem que tomar cuidado, porque sem o componente output, ele vai simplesmente empilhando os resultados que você já está colocando e não apaga o anterior. Então, o output ele é importante, porque no momento em que você. Não precisava ter trocado de um lugar esse aqui, tá, pessoal? Pode deixar onde está que funciona. Ele tá funcionando, mas não tá funcionando. Por quê? Porque ele empilha, né? Cada seleção que você faz ali, ele vai empilhando, vai imprimindo uma tabela em cima da outra, vira uma confusão. Para a interface gráfica, isso não é legal, tá? Então, próxima aula eu vou mostrar, pessoal, como é que a gente pode, em cima desse código, construir o componente output e fazer com que o código fique mais bonito, fique mais aderente com o que a gente espera de um componente que você faz uma filtragem. E dependendo do que você escolheu, aparece aquilo, não fica empilhando uma série de resultados que, enfim, não é muito legal, tá? Para a interface gráfica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E espero vocês na próxima aula, onde a gente vai resolver esse pequeno probleminha, tá? Um abraço e até a próxima aula, pessoal.